E aqui em estúdio já se encontra o Manuel José, depois de algum atraso, algo pouco habitual, mas já está aqui. O Manuel José parece que foi hoje desafiado pelo constrangimento do trânsito de acesso aqui à Rádio Despertar. Seja bem-vindo. Sim, mas não fui eu que atrasei, não. O atraso deve-se a essa via que dá acesso aqui à rádio, porque o executivo está a fazer obras aqui, ou pelo menos indiciou que está a fazer obras. Mas esses dias, a empresa que está a reparar essa estrada não está a trabalhar, não está lá. Eu conversei com os moradores daí da zona. Dizem que eles não estão a trabalhar, então deixaram mais buracos ainda na estrada. Não sei se vão arranjar quando. E então, os taxistas vêm, não têm passagem por aqui, então deixam-nos lá, distante, quase 500, 600 metros. Nós temos que vir a pé de lá para entrar aqui. Mano, ou seja, essa obra só vai ser inaugurada quando foi apresentada em maio ou junho de 2027, então são 5 quilómetros apenas. Mas então, se era para fazer 2027, para concluir, para mostrar, né, a obra, então não valia a pena cavar agora. Mas houve transparência na informação, Manuel José. Qual é a transparência? A transparência foi... A obra foi apresentada em que ela só vai ser concluída em maio. Sim, essa é a data de conclusão. Sim. Né? Mas teve uma data de início. Teve uma data. Sim, começou. E estão onde? Os homens não estão aí. Mas eles estão a trabalhar. Não sei se estão à espera da chuva. Não sei se estão à espera. Há um cronograma de trabalho que está-se a respeitar, Manuel José. Então tem que parar de quando em vez. Quando em vez, porque senão vão terminar cedo. A obra fica terminada cedo e depois fica complicado. Mas assim mesmo é sério, Horácio. Acha mesmo isso é sério assim? Está a ver a dificuldade que eles causam às pessoas que trafegam por essa via. É muita dificuldade. Porque da forma como eles fizeram, valia a pena deixar como estava. Deixavam como estava. Pelo menos os carros passavam. Não é? Agora cavaram e foram não sei aonde. Em dezembro já houve a mesma história também. Não estavam aí, disseram que foram de férias. Não é? Agora já estamos em março. Enfim, eu não consigo entender. Ok, muito obrigado. E hoje, finalmente, temos de volta o Frei Angalo, após ausências previamente justificadas nas edições anteriores. Frei Angalo, seja bem-vindo e, naturalmente, os ouvintes estavam com saudades. Boa tarde, bem encontrado, Horácio Reis, o Dr. Ribeiro, o nosso custódio aí sou o Manuel José e todos os ouvintes, os técnicos, naturalmente, e todos os ouvintes aí da Rádio Despertar. E, na verdade, eu estou em muitos movimentos esses dias, mesmo agora, nesse momento, eu estou fora de Roma, fora do meu meio, e também só poderia estar no programa uns 40, 30 minutos. 30 minutos, ok, não faz mal, vamos aproveitar um quanto antes. Será que está a caminho aí do Médio Oriente? Vai poder assistir de perto o que está a acontecer aí naquela zona que acaba por influenciar todo o mundo, o conflito que envolve os Estados Unidos, Israel e o Irão? Não, então, nem por isso. Nem por isso. Nessa altura também as consequências já estão a bater às portas de muitos países, principalmente com esta alteração do preço do barril de petróleo, que saiu de quase 70, 60 para 118 dólares. Mas já baixou. Já baixou. Já baixou. Aquilo foi só apenas alguma euforia do mercado, como alguém diz que existem alguns assanhados ali do mercado que vão testando às vezes a capacidade. Alguma especulação se joga. Na realidade, a coisa terrível que se tem são essas guerras que são movidas por idiotas, né? Isso, digo, o mundo está entregue nas mãos em vez de termos presidentes de república, nós temos idiotas a governarem nações e a criarem situações que a longo prazo poderão trazer mais ódio no planeta, mais insegurança e sempre mal. Neste caso, o Frei Angalo,
sendo estes elementos idiotas, mais idiota ainda são as populações desses países que os põem lá, porque eles votam nessas pessoas. Né? Se o presidente eleito é um idiota, né? Mais idiota ainda é o povo dessa terra que põe lá um idiota. Sim. Isso é uma lógica, sim. Né? É lógico, logicamente, sim, logicamente. E Frei, que os mantém. Frei, vamos para o seu primeiro ponto. Vamos ao seu ponto prévio, já que tem muito pouco tempo, vamos tentar aproveitar a sua presença para dar os subsídios necessários e queremos ouvir o seu ponto, o que é que Frei andou a pensar. Não, a minha coisa nesse momento não podia deixar de falar da guerra e da maneira como muitos angolanos estão a ver para isto. Eu acredito que é preocupante olhar para uma guerra com uma visão recreativa e parece jogos de claques. E sobretudo porque vê-se parece que existe um fascínio pela violência e pela barbárie. Okay? Parece que as pessoas estão fascinadas pela violência e pela barbárie. A coisa mais importante é que haja uma narrativa que diabolize uma pessoa ou um grupo e depois parece que assassinar pessoas agora basta, portanto, é uma coisa normal. Eu acredito que isso começa a ser altamente perigoso, ok? Por exemplo, a narrativa de que os Khameneis, os ayatollahs e coisas são maus, são ditadores. Ok, tudo isso podemos tudo bem, ninguém concorda com ditadores, ninguém concorda com quem maltrata o seu próprio povo, isso não se pode concordar absolutamente, mas também não se pode concordar com o assassinato de pessoas assim de forma fria e seletiva, e digamos, não seletiva até, contínua. Mata um, vai matar outro, depois diz que vai matar outro. Qual é a mensagem que nós começamos a passar para a sociedade? Ok, basta eu não gostar de alguém, estou autorizado a matá-lo. O Irã, por exemplo, as pessoas, hoje em dia com a inteligência artificial e toda a propaganda, conseguiu se diabolizar de todas as formas o Irã, mas o Irã não é pior que a Arábia Saudita, que é um país amigo dos Estados Unidos. Okay? E é triste ver também muitos intelectuais a caírem na armadilha da propaganda, porque é excesso de propaganda. Quer dizer, você mesmo a ver que mataram 150 crianças, você vai dizer que matar 150 crianças como é que chama isso? Consequências, como chama? Efeitos colaterais ou danos colaterais. Danos colaterais, portanto, e isso que efetivamente e legalmente constitui um crime de guerra. Destruir infraestruturas civis. Por exemplo, você, quando destrói um centro de salinização, quando você sabe que aquela zona não tem rios de água doce, quer dizer que você vai criar uma catástrofe. Quando você vai bombardear centros de estocagem de petróleos que vão criar um dano ecológico, e as pessoas simplesmente, como claque, é América, que é forte, é dura, é brutal e vai vencer, vai vencer. E no final, o que é que acontece? As pessoas não olham para a história. Nos últimos 40 anos, que nós podemos contar, todo o intervencionismo americano só criou situações catastróficas. Não resolveu nenhum problema. Frei, eu tenho que discordar contigo. Diz uma coisa que foi boa. Eu temo em discordar dessa tua análise em relação ao conflito Estados Unidos, Israel e Irã, Frei. Doutor Custoso, vai já apresentar... Deixa dizer. Não, esse conflito, Frei, é muito mais... O buraco é muito mais abaixo. Primeiro a gente precisa descobrir de onde vem esse conflito, as raízes desse conflito. Você tem um país como o Irã, por exemplo, com tudo que aconteceu ao longo da história, da década de 50 até 79, né? Ninguém vai dizer que durante o regime do
Portanto, o regime antes dos ayatollahs, que os Estados Unidos e mesmo Israel foram santos do ponto de vista do relacionamento entre Irã e Israel. Não, nós temos que lembrar que o ayatollah, o primeiro ayatollah, não que morreu agora, né? Viveu exilado durante muito tempo, tá vendo? Ok, beleza. Agora, quando o ayatollah chega no poder, não é aceitável que jura de morte Israel e Estados Unidos. Eu devo te dizer, e o Frei é cristão, tem que entender que esse conflito tem dimensões bíblico-proféticas. Eu só leio Ezequiel 37 e 38. Sim, percebi. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Deixa-me só concluir, porque a palavra é sua, tá vendo? Então, assim, esse conflito, Frei, tem muito mais questões a serem analisadas do que propriamente está acontecendo hoje. Mas o que é fato é o seguinte. Não, desculpa, Frei, eu não vou concordar que um regime que viola as liberdades religiosas, direitos, liberdades e garantias fundamentais, que mata cristãos, que mata o seu próprio povo, foram mais de 30 mil pessoas, isso não é narrativa, são fatos. Os camaradas cortaram a internet no Irã, mataram mais de 30 mil pessoas, que não admite que cristãos, o senhor é cristão, que cristãos existam no Irã. O senhor vai lá falar de Jesus no Irã, o senhor vai ser morto. Então, assim, Nelson Custódio, permita-me corrigir o seu erro, os seus delírios. Permita-me corrigir os seus delírios teológicos. Não é delírio, é fato. É delírio. Não é delírio. No Irã, atenção. No Irã, escuta. O Irã tem cristãos, o Irã tem judeus, o Irã tem os zoroastristas. Isso você não pode fazer na Arábia Saudita. Ninguém, atenção. Ninguém está aqui. Escuta. Sim. O Israel bíblico não tem nada a ver com o Israel sionista do Netanyahu, ok? Desculpa, vou lhe mostrar um pouco. Desculpa, com todo respeito. Israel é Israel. Israel é Israel. A mesma Israel bíblica é Israel de hoje. A menos que o Líbano está destruído. Profecias bíblicas. Desculpa, então você não quer nas profecias. Esqueça isso de profecias bíblicas, teologia de barata, pá. Então temos teologia mal estudada. Então lemos a Bíblia errada. Escuta, história é o fato. O que está acontecendo é um genocídio silencioso de povos. O que aconteceu em Gaza é que se abandonou o povo. Então você concorda com que o Irã está fazendo dessas teologias baratas, pá. Não, isso é teologia barata. Então concorda. Teologia barata, pá. Concordas com o que o regime da Ayatollah faz contra o próprio povo? Desculpa, Frei, com todo respeito. Escuta, eu estou a te falar de factos. Quando existe espaço para o diálogo, quando existe espaço para o debate... Dialogar com quem? Escuta. Você vai dialogar com um regime que sustenta o terrorismo. Quem é que sustenta o Hamas? É o Irã. Quem é que sustenta os Houthis no Iêmen? É o Hamas. Quem é que sustenta o Hezbollah? É o Hamas. Como é que mas você com o sistema... Nelson Custódio, por exemplo, o Estatuto do Hamas, eu não sei se o Frei sabe. Que porcaria de cristão é você? Que porcaria de cristão é você que defende o assassinato de pessoas? Eu não estou defendendo o assassinato de ninguém, mas também não estou defendendo, não posso colocar a minha mão por um regime que mata o próprio povo. Quem está colocando mão? Quem está colocando mão ao longo do regime? Eu estou a falar do perigo. Atenção. Frei, vamos falar um pouquinho de cosmovisão bíblico-cristã. Frei. Esqueça isso disso, mano. Você sabe. O Frei e o Dr. Custódio. Frei e o Dr. Custódio. Frei. Sabemos. Frei. Sim, Frei. É preciso que se evite esses delírios cristãos. Quando um cristão não se comove com o sofrimento de crianças, com o assassinato de pessoas, é banalidade, é superficialidade. Ninguém disse que ninguém está falando do perigo. Toda guerra, infelizmente, é das maiores atrocidades que acontecem, independentemente de quem tem razão ou não tem razão. Mas é um fato histórico humano. Desde que o mundo é mundo, que existem guerras. O senhor está a pensar que a guerra que está existindo agora entre Irã e Estados Unidos, já existiu guerra, Frei? Então você camarada, por que você está aqui a falar do Frei. Os mesmos judeus, Frei. Você não deve reclamar Frei. Os mesmos judeus. Frei. Esse é um brincalhão. Espera aí, vamos lá. Primeiro já que o conceito de sionismo já está errado. Vamos lá.
vamos lá. O mesmo regime que o Frei diz que hoje é sionista, o Dr. Custódio hoje, é o mesmo regime que há 70 anos morreram mais de 6 milhões de judeus na Alemanha nazista. Rapaz, estuda história. Oh, Jesus. Estuda história. Se você olha para a Shoah, isso não é história. Se você olha para a Shoah, você deve ver aquele mal que aconteceu com os judeus, não é isso? Aquele mal que aconteceu com os judeus, você não pode negar, que é uma coisa negativa. E então você tem que lutar para que não aconteça mais isso na história. Você não pode autorizar, você não pode aceitar, não pode aceitar que aquilo que aconteceu volta a acontecer com outro povo. Concordo contigo. E então? Mas peraí, Frei. Acho que o Frei tem um conhecimento muito errado. Então estás a me dizer que do nada os Estados Unidos e Israel levantaram-se para bombardear o Irã sem justificativa. O Irã jura de morte à América. Ô, rapaz, quem não sabe disso? O Irã jura de morte à América. Olha, uma outra coisa. Eu sou daquelas pessoas que não defendem hipótese alguma que o Irã possa ter uma bomba nuclear. Já imaginaste um regime como o regime do Irã com uma bomba nuclear? Frei e Dr. Custódio, esse é um debate que não está agendado, era no sentido do Frei aqui colocar a sua exposição e o Dr. Custódio respeitar a posição do Frei Angalo, que... Todo argumento... Dr. Custódio, por favor, não vamos ter um programa com alguma... vamos lá, para que os nossos ouvintes percebam o que é que se quer transmitir. Deixa só refrescar. Sim, Frei, tem 2 minutos para concluir, por favor. Antes dos ayatolás, quem governava o Irã eram os chás. Ok? Era também um regime ditatorial. Era amigo de Israel e era amigo dos Estados Unidos. Foi o que eu falei. Não é que tudo foi perfeito. Deixa o Frei falar, por favor. Ok. O regime dos ayatolás, que financiava o Hamas, financiava o Hezbollah. Financia, até hoje. Ok. Que financia o Hezbollah. Treina e financia. Ok. Que financia o Hezbollah, financia o Hamas, e também o teu governo de Angola ajudou a financiar o Hamas, portanto, podem ser bombardeados, podem ser mortos, não é isso? O que eu estou aqui a falar, eu estou a falar de valores humanos não negociáveis, ok? Não negociáveis. Portanto, você precisa de ter situações efetivas de risco, ok? Enquanto houver ainda espaço para o diálogo, humanamente, do ponto de vista cristão e bíblico que você está querendo defender, essa teologia, se é um cristianismo que você coisa, então você tem que ir até as últimas consequências. Por exemplo, eu estava a dizer, olha para a situação de Gaza. Você aplaude a situação de Gaza? Cara, é impressionante essa tua pergunta. Aplaude a situação de Gaza, responde. Queres dizer a incursão que Israel faz sobre Gaza, se eu aplaudo? A situação atual da população em Gaza. O problema da população de Gaza não tem nada a ver com Israel, tem a ver com Hamas ou Frei? Desculpa, com todo respeito. Quem é que construiu túneis sobre hospitais e escolas? Foi a população? Olha o seu brincalhão. Quando Israel... Sabia você está feliz com a situação do povo em Gaza? Eu não disse que estou feliz. Frei Angalo. Eu disse que esse é um tema que desperta muitas paixões. Não deve ser imputado a Israel. Doutor Nelson. Doutor Nelson. Doutor Nelson e o Frei Angalo, por favor, vamos baixar os ânimos. Vamos... mas se for brincalhões assim, você não leva o país a lado nenhum. Vamos baixar os ânimos, vamos ver se conseguimos evoluir. O Frei já fez o seu ponto prévio. Dr. Riverde, é o seu momento de apresentar o seu ponto prévio. Depois de ouvirmos essa conversa que quase que não tem uma conclusão. Sim.
Ora, se eu até como o meu tempo terminou, Sim, só vou sim. dizer uma coisa. Com essa lógica do Nelson Custódio, devemos deixar de chatear o MPLA. O que uma coisa tem a ver com outra, Sim. Frei? Desculpa. Devemos deixar de chatear o MPLA. Eu que Quando o critico, MPLA eu mata, que também combato. devemos Peraí, deixar, não, porque o não, Frei, MPLA vamos tem por partes. razões. Não, vamos por partes. Frei. Eu que combato o MPLA em Angola. Porque não concordo que o MPLA sobre Angola impôs um regime que viola as liberdades individuais. Percebes? Eu que combato a corrupção em Angola. Vou dar as mãos a um regime que combate o seu próprio povo, como o Irã, como o Hamas, que jura de morte contra o povo. Nelson Custódio, eu Pelo amor disse de Deus, o Frei. princípio, eu disse o princípio da minha Assim não é coerência. possível estabelecer um diálogo. Doutor Nelson, Não, por não, favor, não. Eu doutor disse que Nelson, não se deve posicionar. Doutor Nelson. Não se deve posicionar. Eu sou cristão. doutor Nelson, doutor Nelson e o Frei Angalo, por favor, Meu posicionamento. Doutor Nelson. Meu posicionamento político. doutor Nelson, Meu posicionamento religioso. doutor Meu Nelson, posicionamento político social, Frei, são coerentes. doutor Nelson, Eu não sou incoerente nem com a minha fé, nem Doutor com Nelson. Você é incoerente com a sua fé porque você acha que matar pessoas é normal. doutor Eu não Nelson, disse isso. Então, mas eu estou a falar de quê? Eu não Eu não disse estou a isso. defender, Eu eu não disse que está a Presta defender atenção. um regime. Eu Eu estou a falar Não, da não estou situação defendendo. de catástrofe que está se criando na humanidade. estou a te dizer, Frei, porque tens que analisar as coisas de maneira. Cala a boca, meu caro. Você doutor Oh, Nelson, mano. assim fica difícil. Assim- Assim fica difícil. Frei Angalo, Assim- vamos terminar. Não, doutor Custódio, doutor Custódio, por favor, vamos respeitar os nossos ouvintes. Vamos respeitar os nossos ouvintes. Frei Angalo, só para poder concluir, tem pouco tempo hoje, e só para poder concluir, doutor Nelson, por favor, mantenha em silêncio. O Frei tem pouco tempo, não vai estar conosco ao longo de todo o programa. Eu queria apenas uma opinião do Frei relativamente ao nosso tema, sobre essa questão da qualidade do gasto público num país em que estamos em crise, mas é dos países que mais investe na compra de viatura de topo de gama. Só a última semana o Presidente da República autorizou a compra de 36 viaturas na casa de 3 milhões. E quem fala isso também vai falar sobre uma espécie de auditório de apoio à presidência da República que custou pouco mais de 400 milhões de dólares. Ainda assim, falta dinheiro para investir na saúde, na educação e principalmente no combate à fome e à pobreza. Antes do Frei se despedir, gostaria então rapidamente que opinasse, fizesse a sua introdução a propósito desse nosso tema. Frei Angalo? Frei Angalo também já não está. Já não está. Já não está. O Dr. Nelson hoje travou-se de razão com o Frei Angalo, que não foi nada agradável, mas vou ao Dr. Riverdo, do seu ponto prévio. Dr. Riverdo. Bom, o meu ponto prévio é diferente e é o seguinte: na passada quinta-feira e na sexta-feira assisti aqui em Lisboa a um jantar e a uma conferência do ministro Ima Massano com os banqueiros e empresários e alguns jornalistas portugueses. E o que notei deixa-me preocupado, porque há três coisas. Em primeiro lugar, vê-se que o ministro e o governo, estavam outros membros do governo, que eu não sei exatamente o nome, mas conheço pelas caras, ligados ao Ministério da Economia, têm um discurso muito orientado para, digamos assim, para o modelo económico do FMI e do Banco Mundial. E apresentam bem esse discurso. Não se pode dizer que quando aparecem numa capital estrangeira, perante as elites empresariais dos outros países, não sabem o que é que estão a dizer, ou cometam erros, ou coisas desse género. Não. Vêm bem preparados, têm um discurso fluido e são convincentes. É um primeiro ponto que é preciso, na minha visão, quando se faz oposição, começar a ver que não basta dizer mal, que está tudo mal, que o MPLA é mau, porque na realidade eles têm um discurso estruturado que convence as elites externas. É um primeiro ponto.
Mas já vou aos outros pontos. O segundo ponto é o problema que eu já noto em Portugal há 20 anos e que continua com a mesma gravidade de há 20 anos. Os empresários portugueses e os banqueiros não têm espírito crítico. Foram, como se costuma dizer, mais papistas do que o Papa. Elogiaram mais Angola que o próprio governo. Aquela Angola que eles descreveram, eu não conheço, mas pelos vistos gostava de conhecer e espero que algum deles me convide para viajar num dos jatos dele para ir conhecer a Angola. É uma Angola que há um milagre económico em curso, em que as leis são muito bem feitas, em que é fácil fazer tudo, em que o investimento é o melhor do mundo. Enfim, eu fiquei de boca aberta face aos meus compatriotas e à postura que eles assumem, como dizem em Luanda, de bajuladores face ao governo. Quer isto dizer que não se pode contar com o empresariado, pelo menos português, como também já não se conta com o empresariado angolano, para ser uma espécie de força de mudança ou de força da sociedade civil, porque estão efetivamente dependentes do Estado. E, portanto, dizem aquilo que o Estado quer ouvir. O terceiro ponto. Vinha eu desta conferência maravilha, que aliás foi muito bem organizada, não tenho nada a dizer sobre a organização, e uma pessoa que mal conheço, mas que conhecia em Angola nas últimas vezes, mas não tenho nenhuma relação pessoal, nem nada disso, manda-me um SMS a dizer o seguinte: a próxima vez que cá vieres, leva para Portugal que isto está cada vez pior, é impossível aqui viver. Uma pessoa normalíssima, que eu diria de classe média de Luanda. E eu digo, então, afinal, o milagre do ministro Massano, o milagre dos portugueses, aqui tem a prova que é exatamente o contrário no terreno. Isto quer dizer que há dois discursos sobre Angola. Há aquilo que o povo sente em Angola, há as dificuldades que se passam, há os erros de política económica, mas depois há um espelho que é mostrado, e bem mostrado no estrangeiro, e que convence as pessoas que as coisas são muito diferentes e estão a evoluir de forma muito favorável. E há aqui um problema de discurso, eu acho, de grande gravidade. Não estou a dizer que não é o que o povo sente em Luanda, mas que no estrangeiro passa outra mensagem que é contrária àquilo que, precisamente, e a mim aconteceu-me ouvir as duas mensagens opostas no mesmo dia, quase com 1 hora de diferença. E era este o ponto que eu queria sublinhar, que me impressionou bastante. Quero ouvir aquele discurso que não tem nada a ver com a realidade, de angolanos, mas também e muito de portugueses, que é depois ouvir um discurso de perfeita desespero de uma pessoa angolana que não aguenta mais. Dr. Riverde, a que se deve essa postura em que determinadas personalidades, homens do mundo do negócio e não só políticos, quando se trata de questões de Angola, acabam por pintar um quadro diferente daquilo que é a nossa própria realidade? Aqui em Angola vive-se muito esse fenómeno da bajulação. Será que este fenómeno também contaminou os espíritos e as posturas e os comportamentos de determinados portugueses? Bom, contaminou e de que maneira? E de que maneira? É uma coisa impressionante. Como digo, o painel das grandes empresas portuguesas, que eu não vou citar, foi mais bajulador ainda que o painel angolano, digamos assim. É uma coisa impressionante. Isto já acontecia, tenho visto isto a acontecer em Portugal já há 20 anos, mas continua igual a esse nível. Na imprensa é um bocado diferente, há áreas em que é diferente, mas a este nível dos negócios que eu visto, ou dos grandes negócios, continua igualzinho. O que acaba por ser irrelevante, Portugal hoje em dia é um investidor mínimo em Angola, que é outro detalhe. Os grandes investidores continuam a ser os chineses. Os chineses. Aqui, vamos lá, houve uma perda de capacidade de influência da economia portuguesa nossa,
de forma acentuada nos últimos 15 anos. Portugal deixou de ser um dos maiores investidores no nosso país. Se olharmos para o universo das empresas de maior peso na economia angolana, quase que as empresas portuguesas são contadas a dedo. São poucas empresas, as multinacionais que tinham muito peso na área de construção civil, também muitas delas já assumiram, desapareceram, e as poucas que sobraram acabam por ser pouco relevantes. O mercado nessa altura foi tomado pela China, que na prática é que domina a economia, vamos lá, para além daquilo que é a economia institucional ou pública ou estatal, os chineses depois estão aí à sombra. Então, o fenómeno bajulação tomou conta, e isso é para alguns contratos-itos. Exato. Exatamente. Muito obrigado. Dr. Nelson Custódio, o seu ponto prévio? Dr. Nelson? Olha, bom, essa semana é uma semana especial, né? E aqui permitam-me falar enquanto... Bom, eu nunca intervi neste painel ao longo desse tempo todo que eu participo aqui como militante do Partido UNITA, nunca o fiz. Sempre tentei manter uma postura equidistante do aspecto político partidário, mas hoje eu quero pedir vênia para fazê-lo mesmo na qualidade de militante do partido. Mesmo que eu estivesse numa outra rádio, num outro painel, eu ainda assim o faria da mesma forma, que é parabenizar a UNITA pelos 60 anos, né? Tanto vai comemorar agora 60 anos de existência. Eu confesso que ontem, sobretudo, fiquei pensando nos desafios que a UNITA teve de enfrentar ao longo desses 60 anos para conseguir chegar até aqui, né? E há algo que me parece que às vezes os angolanos, de um modo geral, não têm consciência, que é o facto de que, e isso é uma verdade que me parece só daqui talvez um dia, talvez quando a UNITA chegar ao poder, ou daqui a talvez mais 20, 30 anos, não sei quando as coisas, né, quando as verdades históricas relativamente não somente ao processo de independência, mas também a própria luta armada que o país, né, que vigorou no país desde 61 até 74, 75, enfim. Me parece que os angolanos ainda, de um modo geral, muitos ainda não têm consciência do impacto do ponto de vista histórico que a UNITA representa para o país. Né? Para o país, por exemplo, se hoje nós não somos um regime comunista, socialista, isso deve-se, em grande medida, em grande parte, ao esforço de luta que a UNITA empreendeu ao longo desses 60 anos. Né? Se hoje nós somos uma democracia com os defeitos que temos ainda em construção, enfim, como se diz às vezes, isso também deve-se, em grande parte, ao esforço que a UNITA tem empreendido. Claro que quando eu falo UNITA aqui, eu estou a me referir, evidentemente, a uma boa parcela do povo angolano. Se nós olharmos para o espectro eleitoral, foram mais de 41% de eleitores que em 2022 votaram no Partido UNITA, votaram na bandeira da UNITA, enfim. Então, assim, é um momento de festa. Neste momento, a delegação toda da UNITA, o grupo parlamentar, os deputados, estão palmilhando a província do Mochico, porque vamos celebrar as festividades, elas dar-se-ão no Mochico. Hoje está a acontecer as jornadas parlamentares, os deputados estão a palmilhar todos os municípios, no Lucus, enfim, hospitais, tomar contato de maneira direta com a situação, a realidade das populações. E depois haverá um ato político em Moangai. Mas, Dr. Nelson, esse pormenor da atividade que poderá acontecer em Moangai, até ver, porque, ao que tudo indica, a administradora municipal acabou por passar uma mensagem e informar a UNITA que a estrada que dá acesso à localidade de Moangai estava minada, não havia condições de segurança para a UNITA se deslocar para aquela localidade. Verdade. Paradoxalmente, infelizmente, eu acabei também tendo conhecimento com essa informação. Enfim, o que é de veras, assim, assustador num contexto, num momento como este, que é um momento de festa. A UNITA está no município para celebrar. E era preciso que as autoridades do Estado... E é interessante, né? Aqui nós, de um modo geral, não se pode imputar isso
a todas as autoridades do Estado, porque há lugares em que nós vamos a recepção e a forma de lidar com as instituições é muito diferenciada. Então, eu sinceramente não consegui perceber o porquê. Pareceu-me assim uma brincadeira de mau gosto, uma forma talvez de subliminarmente passar uma mensagem no sentido de para não fazer com que as pessoas adiram, né, participem com efusividade toda a festa, porque é um momento realmente de festa, né? E isso vai acontecer o mês inteiro, né? Mesmo cá na província do Quando Sul, o ápice, o encerramento dar-se-á com a realização do encerramento do campeonato de 13 de março, que é um campeonato que já vai na 5ª edição que nós realizamos sempre cá na província do Quando Sul, né? A direção toda do partido também estará cá, de modo geral. Então, assim, eu quero e faço aqui hoje, porque hoje é a nossa edição que antecede o 13 de março, não é? Então eu queria parabenizar o povo angolano, parabenizar a UNITA, endereçar aqui os votos de muitos parabéns à direção da UNITA pelo trabalho, pelos esforços dos militantes, simpatizantes. Eu me sinto feliz, Horácio. Mas, doutor Nelson, vou combinar contigo sobre esse seu ponto prévio, mas rapidamente, em um minuto. Quando é que, e o que é que a UNITA tem pensado para despir o casaco de ser o vilão, aquele que, aliás, também a própria ciência política define sempre isso, e que os regimes acabam sempre por encontrar alguém que é culpado de tudo. Quando é que a UNITA vai deixar de ser o partido dos culpados e ser percebido de forma diferente? Que responsabilidade vocês, como dirigentes deste partido, têm de passar uma mensagem diferente para o cidadão compreender um pouco mais daquilo que é a vossa essência, e que a UNITA não é, na prática, aquilo que se diz, não é o partido dos culpados? Ora, isso não nos preocupa muito, porque isso, na verdade, é uma narrativa, né? Vai lá, se estás a se referir ao período do conflito armado, já se vão mais de 20 anos, né? Que a guerra terminou em Angola, e que nós sabemos que é engraçado, né? Paradoxalmente, um paradoxo aqui, engraçado, porque toda aquela narrativa que se construiu à volta da UNITA durante o período do conflito armado, de que a UNITA era, né, um bando de assassinos, um bando de rurais, um bando de, né, de gente analfabeta, enfim, toda aquela narrativa, nós hoje vemos que é exatamente o oposto, exatamente o contrário, né? O que se vê é que, e aqui nós temos que olhar para a visão que o próprio líder fundador teve, no sentido de formar e forjar homens à altura dos desafios, não somente relacionados ao próprio conflito armado, mas, sobretudo, preparar esses homens para o período pós-conflito, né? O período pós-guerra. E o que nós observamos, Horácio, é que toda aquela narrativa que se construiu, e aqui, quando eu digo narrativa, quem construiu foi o MPLA, foi o Estado, foi o MPLA, sobretudo no período do regime único, que detinha todo, né? Concentrava ao redor de si todos os instrumentos do aparelho do Estado, né? E que, claro, evidentemente, passava a mensagem que quisesse passar nas mídias, na educação, fazer aquela lavagem cerebral às pessoas, né? Hoje nós vemos que é exatamente o oposto, né? O oposto. Veja, olha só, interessante, se nós olharmos para esses 20, 22 anos, né, Horácio? O papel que a UNITA tem desempenhado no parlamento angolano. Não temos dúvidas nenhumas, Horácio, se existe um pouquinho de equilíbrio do ponto de vista democrático, quer mesmo do ponto de vista de produção legislativa, se as leis que são aprovadas em Angola têm os vícios que têm, e nós inúmeras vezes já falamos sobre isso, não são piores do que são, justamente graças ao fato de que a UNITA tem sido contraponto na Assembleia Nacional, né? Contraponto. E para concluir, eu dei um minuto apenas ao doutor Custódio. Dei apenas um minuto para concluir. Sim, há uma certa maturidade também da sociedade angolana, que já acabou percebendo que efetivamente o vilão nunca, jamais foi a UNITA, nunca, jamais foi o doutor Savimbi. A UNITA hoje, Horácio, não temos dúvidas nenhumas, comparativamente ao MPLA, é o partido mais democrático. Bom, falar isso até como militante parece até, né? Mas a UNITA é um partido verdadeiramente democrático, ou pelo menos mais democrático ao nível do país. É só olhar para os nossos congressos, a forma como nós lidamos com as discussões das nossas teses dos congressos de maneira aberta. E isso é algo que, comparativamente ao MPLA, o MPLA está anos-luz dessa realidade. E, portanto, Horácio,
eu acho que o momento mesmo de festa é de nos parabenizarmos, e eu gostaria efetivamente que a população angolana, e é um apelo que eu faço, nós refletíssemos, pensássemos, raciocinássemos exatamente em relação ao momento em que nós nos encontramos, o papel que a UNITA tem desempenhado, a responsabilidade que lhe é sacada e efetivamente os desafios que nos são propostos, né, para frente em relação ao país, em relação à economia, à juventude, emprego, enfim, em relação a tudo aquilo que diz respeito ao país de um modo geral. Horácio. Muito obrigado. Agora vamos entrar no tema principal. Manuel José, vou começar consigo. Hoje teremos as ausências confirmadas do José Gama, que está de regresso a Angola, está de viagem, então mais uma vez estará ausente. O explica por razões ainda não especificadas, não ditas, ainda não entrou. Temos hoje um trio para podermos analisar. O Frei Angalo também já teve a sua passagem. Vamos olhar por uma questão que, parecendo que não, acaba por levantar sempre alguma preocupação. A moralidade do gasto público em tempos de sacrifício coletivo. Este é o nosso tema para a edição de hoje, Manuel José. E eu não tenho um ponto prévio. O seu ponto prévio, desculpa. A estrada pensei que fosse o seu ponto prévio. Não sou ponto, Manuel José, Horácio. Pensei que havia também exclusão aqui no painel. Bom... O meu ponto prévio hoje, e tem a ver com a rádio em que estamos. Eu fui solicitado, como tenho sido por alguns ouvintes vossos, né, que talvez também de alguma forma induzidos por estar aqui às terças, então pensarem que eu também faço parte da vossa rádio, enfim. E então colocam-me questões que eu não posso fazer diferente, tenho que transportar para vocês. Né? E tem a ver com um ouvinte, o Amandio Undua. Ele não perde uma edição vossa. Ele diz que relativamente aos noticiários, de um tempo a essa parte, estão a ser muito repetitivos. Ele diz que... Eu normalmente não consigo acompanhar as edições, mas ele diz... Ele não é jornalista, não está no meio, mas diz que... E essa é a mensagem que eu passo para vocês. Não sei quem são os responsáveis editoriais, mas ele diz que as edições noticiosas são bastante repetitivas, e ele dá exemplo de que está a ouvir os noticiários depois de terça-feira. Ele diz que serve como base, a base tem sido este programa, e na quarta, na quinta, na sexta, até segunda-feira, quer dizer, é só o reflexo do programa. Ela tem, ao fazer a crítica, fez em relação a mim. Mas então eu só estou ouvindo noticiário, eu só ouço já que o Manuel José disse, que o Frei Angalo disse, que o Nelson Custódio falou, durante esses dias, depois desse espaço. Portanto, segundo ele, há uma certa falta de cobertura de factos noticiosos nos noticiários da Rádio Despertar. E então servir de ponto para passar essa mensagem, se é assim que está a acontecer, para que se reveja, enfim. Essa é a mensagem do Fernando Undua relativamente aos noticiários, que refletem muito opiniões e pouco facto. Ou seja, nós aprendemos, essa já é a minha parte, aprendemos que o noticiário, aliás o nome já indicia tudo, é o conjunto de notícias factuais. E a favor ou contra esses factos estão o comentário, a análise, enfim. Mas na ótica deste ouvinte é invertida essa pirâmide, é mais opinião do que factual. Bom, esse é o ponto para hoje. Ok. Acho que por uma questão também de equilíbrio e do contraditório é importante. Nós, como servidores públicos, temos sempre temos de ter
os ouvidos, de olharmos para a crítica e os reparos dos nossos ouvintes. Mas quando os reparos são baseados em suposições, em apreciações subjetivas, nós também devemos levantar e aqui também fazer um exercício pedagógico. O Manuel José, jornalista, bem disse que notícias são factos e é tradição, é aquilo que é o critério da elaboração das notícias. Nós tratamos os factos e também buscamos sempre a clarificação dos factos, porque um facto por si só precisa ser depois clarificado. Daí é que entram os nossos comentadores. Exatamente. Não se baseia na opinião, baseia-se no facto. Por exemplo, é o facto: o Presidente da República saiu um decreto de um ajuste direto. Então precisamos buscar uma opinião especializada para clarificar esse ajuste direto. Houve um acidente no Cuanza Sul que vitimou mais de 25 pessoas, é um facto. Retratamos, buscamos especialistas. Então, se para o ouvinte isto não são factos, são opiniões, então podemos recomendar ao nosso ouvinte, e com todo o prazer, darmos alguns manuais de jornalismo, porque não podemos também dominar tudo para perceber. Agora, quanto à questão dos comentadores, aqueles que passam em diversos programas de análise, as análises que são feitas aqui têm algum valor e algum interesse público. E nós não podemos, dos vários assuntos que são abordados numa só edição, explorar num único jornal, Manuel José. Teremos um jornal a fazer uma abordagem completa do ponto de equilíbrio. Daí que temos aqueles assuntos que são intemporais, que não perdem a atualidade e são colocados de acordo às escolhas do editor. Aquilo que o Manuel José, por exemplo, disse, essa questão da estrada aqui do Calumbo, vai depender da escolha do editor. O editor pode alinhar isso sexta-feira, não perde a atualidade, porque a dificuldade ela mantém-se. É um facto que as pessoas passam por maus bocados para circular nesta via. Então, olhamos aqui para os nossos ouvintes, que muitas das vezes, na ânsia de ditarem o sumário das agendas noticiosas, atrevem-se muitas das vezes a fazer essa apreciações com uma lupa um pouco ofuscada e acaba por fugir um pouco à realidade. Mas admitimos sempre os reparos e, naturalmente, o António Festos, ele que é o responsável para a área de informação, deve ter anotado, deve ter ouvido, e aqui, como somos uma equipa e também como coordenador também de todos os serviços de informação e os programas que são feitos aqui nessa casa de rádio, em síntese aqui é a explicação que se coloca ao amigo do Manuel José e ouvinte desta casa de rádio. Fernando Ndua, sim. Então o Fernando Ndua podia aqui um dia estar aqui. Eu até pedi, quando ele me colocou, sim. Eu dei-lhe um número, um dos vossos números, que vocês passam de interação com os ouvintes, para ligar. Ele depois diz que não consegue entrar, que era para receber a explicação diretamente. Então, como não conseguiu, eu disse, na terça-feira eu vou fazer lembrar o nosso apresentador. Eu até desafiaria esse ouvinte. Nós temos os jornais arquivados. Qual dos jornais foi repetitivo? Aliás, também há aquelas matérias, o Manuel já sabe que no jornalismo uma matéria de notícia tem pelo menos a validade de 24 horas. Então uma notícia pode passar às 12, pode voltar a passar às 7. Só não passa já 12 horas no dia seguinte, depende, mas claro que os vários ângulos e o desenvolvimento deste facto. Por exemplo, eu estava aqui a falar sobre essa questão. Hoje, por exemplo, a atualidade é o cancelamento dos voos para Saurimo. Essa é uma matéria que não se esgota, o desenvolvimento. Esta matéria que vem do Mochico, da administradora do Lutuai, que diz que não se pode ir a Moangai porque aquela estrada está minada, quando as populações dizem que aí circula-se à vontade, nunca alguém pisou, não há, portanto, notícias de alguém ter pisado
em uma mina. Então isso tem sempre o desenvolvimento e uma matéria que não se esgota no dia em que o facto é trazido a público. Mas agora podemos, Manuel José, entrar então naquilo que é a essência do nosso tema. Vamos embora. Vamos a isso. Rapidamente vamos a isso. Então, qual é a moralidade do gasto público em tempo de sacrifício? Já dizia, e estava a colocar isso ao Frei Angalo, em que se tivermos que olhar para os gastos públicos que são feitos, isso também são factos, revelam a apetência do Estado de ter alguma dificuldade de cortar algumas gorduras. A paixão de compra de carros de alta cilindrada continua. Só na última semana o Presidente da República acabou por ajuste direto a autorizar a compra de mais de 30 viaturas para os magistrados públicos, cada viatura aí na ordem dos 100, 110 milhões de kwanzas. Horácio do Reis, eu parto do princípio que, e aliás já tem sido a minha apologia, eu parto sempre de um princípio que determinado problema só se verifica em concreto e só se percebe de modo geral esse problema se nós formos para a origem desse problema. E eu costumo dizer sempre que, grosso modo, os problemas que nós vivemos em Angola partem de premissas erradas mesmo. E depois tudo o resto que vai acontecendo são emendas, né? São remendo daqui, remendo dali, e o problema mantém-se. Eu costumo dar como exemplo o paludismo, a doença. O paludismo, nós aprendemos, eu pelo menos aprendi, que é provocada por um plasmódio, né? Trazida para o organismo humano por via de um agente que é o mosquito. E para combater essa doença, não adianta tomar analgésicos, não é? Porque existem sintomas desta doença. Febre, dor de cabeça, enfim. E à medida que nós vamos tendo esses sintomas, a tendência da pessoa é ir buscar por remédio, aliás, como o nome mesmo indica, o remédio para esses sintomas. Então, se tivermos febre, dor de cabeça, nós vamos buscar um analgésico, vamos buscar um paracetamol, vulgarmente agora costuma-se usar muito o socomol, enfim. Mas se o indivíduo estiver com paludismo, esse indivíduo que apresenta esses sintomas, febre, dor de cabeça, às vezes dor nas articulações, por mais analgésico que ele tomar, Mas já pode ir diretamente ele não vai. Não, é só para perceber. perceberem. Senão Senão eu vou ficar a repetir, tá vendo? A mesma coisa. Aliás, o Horácio sabe que eu vou sempre nisso. Se não formos a essência do que ele está sentindo, e como é que vai essa essência? O indivíduo vai para um médico, que nem sempre é possível também entre nós, dada a dificuldade do acesso a hospitais, enfim. Mas o indivíduo vai para um médico, o médico vai naturalmente prescrever ou solicitar uma análise, né? E se der positivo, aí combate o plasmódio, né? Tomando um antimalárico, enfim. Agora, se ele continuar com o analgésico, nós vamos ficar às voltas e o problema não se resolve. Indo para o problema em concreto, a imoralidade, não é? O Horácio fala em imoralidade da priorização, não é? Quer dizer, colocar lá os valores onde de facto é prioritário. Nós, se falar disso aqui, nós não saímos disto. Por isso é que eu fui buscar essa introdução, não é? Num país, por exemplo, vou só buscar aqueles episódios recentes, né?
num país em que se prefere ir buscar a seleção da Argentina e pagar, porque a seleção da Argentina para se deslocar para qualquer ponto do mundo, pelo facto do ranking, né, ser o número 1 do ranking, portanto, aquele que quer jogar tem que pagar. Um país que prefere ir pagar a seleção da Argentina, né? E falou-se dos valores, 6 milhões, 12 milhões de dólares, não é? Então, onde é que está a moralidade desse governo? Não existe. E ainda há defesa deste ato, né? Não, a seleção da Argentina, o povo também precisa de se criar. Então, o indivíduo que tem fome, não é? E depois o problema também está ali, é as pessoas admitirem que há fome, né? Porque se também não admitir, então não é um problema. É aquilo que o doutor Rui Verde disse aqui. Até como cidadãos portugueses, não é? Disse aqui que ouviu relatos de cidadãos, compatriotas dele, que ele não sabe se essa Angola que os compatriotas desenharam, se está onde? Vejam um cidadão português, que é o doutor Rui Verde. É exatamente o que acontece aqui. Se eles não... Quem governa não reconhece que nós estamos em problema, nós estamos em crise. Aliás, falamos aqui num programa recente da senhora ministra das Finanças, não é? Que falou que não falou de crise, mas falou o nosso companheiro de painel, o doutor Sapi, de que a nossa economia, a economia angolana, faliu. Então, se nós temos a economia falida, não é? Se faliu a economia, qual seria a prioridade para nós? Seriam essas dos ajustes diretos do presidente? Da compra de dessas declarações, comprar ar-condicionados para não sei o quê, meter o muro aqui do muro milionário, do Mungo até o novo aeroporto, ir buscar a seleção da Argentina. Bom, isso é prioridade. Depois vamos especificar. Doutor Rui Verde, há uma questão que se coloca e aqui em Angola, uma das viaturas que aqui passa por publicidade são Land Cruisers, são Lexus, que são um pouco as viaturas que fazem o desejo dos governantes e até de agentes e gestores públicos. Como é que é a realidade portuguesa? Quem compra os carros? Que tipo de carros são comprados para os governantes portugueses? Bom, em Portugal há uma central de compras trata disso, mas de um modo geral, enfim, para Ministro e Presidente da República são aqueles Mercedes Série S e Série E, e depois geralmente são carros mais humildes. Não tem nada a ver com comparação. Em Angola há chamaria um fetiche estranhíssimo com a mania de comprar carros, que me parece uma coisa absurda. Eu julgo que foi uma questão inicial de demonstração de sinais exteriores de riqueza. O ter o carro e mostrar o carro era sinal que a pessoa era rica, como antigamente ter cavalos e belas diligências, e está esse espírito embebido. Portanto, o carro é uma demonstração do poder e uma demonstração da riqueza. E, portanto, entra-se nesses excessos para comprar carros. Cada novo ministro que surge compra não sei quantos carros, cada presidente do Conselho Superior de Magistratura quer novos carros. Mas isto é tudo um disparate, não vale a pena estarmos aqui a amenizar. Esta história das compras dos carros em Angola é um verdadeiro disparate. Tem uma justificação, que é o facto dos ministros não ganharem nada. Se eu bem me recordo, outra vez que vi, o Presidente da República ganha $1.600 por mês. E, portanto, isso justifica que lhes deem esses Doutor Riverde, há bem pouco tempo disse que sobre a realidade descrita sobre o nosso país não acreditava e achava aquilo uma espécie de um país que não é Angola, que naturalmente tem informações muito objetivas sobre a nossa realidade. Como aceitar, por exemplo, um ministro que ganha
naquilo que, se tivermos que olhar na tabela oficial, o Presidente da República, na tabela oficial, quase 2 milhões de kwanzas. Mas, se tivermos que olhar para quem conhece Luanda, as zonas onde os ministros vivem, só a casa do ministro, sua renda está acima de 3 milhões mensal. O valor mensal do aluguer, da renda da casa, está acima do salário do ministro. Como é que esses ministros conseguem viver? Onde é que tiram dinheiro para apresentar a vida de luxo, para além dos carros de luxo que apresentam, mas também tem uma outra vida paralela? Para além de outra questão que depois vou colocar ao Manuel José, que é o fenômeno das... Agora 14, como é que dizem? Qual é? As mangas de 10. As mangas de 10. Hoje é difícil encontrar um governante que não tenha uma posição extra, que também custa caro. Ouvimos nesse julgamento que está a acontecer da GT, em que um jovem gastou 7 milhões numa noite por uma só, para agradar uma mulher. Este é um pouco também aquilo que, um pouco a fraqueza, um pouco a característica de muitos angolanos. Quando estão diante de mulheres, muitos até tornam-se corruptos, vão-se rupiando o erário para agradar mulheres. Mas, doutor Riverde, como justifica, como explicar ao cidadão que o ministro ganha 2 milhões de kwanzas, mas vive numa casa em que a renda está acima de 2 milhões de kwanzas, a mensalidade? Não, vamos lá ver. Não há justificação em termos de lei. O que nós temos em Angola nisto, como em muitas coisas, é uma realidade paralela. Temos a realidade que podemos chamar formal ou legal, e depois temos a outra realidade, que é aquilo que na verdade acontece, uma série de negócios ilícitos, mas é que se fecha os olhos porque o ministro tem que ganhar mais que os $1.000 ou $1.500, uma série de participações em empresas por vias indiretas, uma série de participações em outras empresas que prestam serviços aos ministérios. Isto é, há um esquema montado por detrás do esquema real, em que quem vai para o poder já sabe como é que funciona, e depois é substituir as peças. Por exemplo, vou dar um ministério de exemplo, mas não quer dizer que seja neste caso, um ministério que tenha um jardim. Vou inventar, o Ministério dos Assuntos Internos tem um belo jardim. Está o ministro, formam uma sociedade de jardineiros dominada por ele, e durante o período em que ele é ministro, paga essa sociedade de jardineiros e recebe o dinheiro. Muda o ministro, traz uma nova sociedade de jardineiros e passa a ser ele a ganhar o dinheiro do tratamento dos jardins. Portanto, há estes esquemas todos associados, informalmente, mas habitualmente, a cada um dos ministros e dos governadores, e é o que lhes permite sempre fazer a fortuna quando vão para o governo. Portanto, temos sempre duas realidades, e é o que eu cada vez vejo mais em Angola. Há duas realidades, uma formal, legal, se apresenta nos noticiários, nas organizações internacionais, em que é tudo muito bonito, e depois a outra ao lado, e funcionam as duas. É assim uma espécie de esquizofrenia política permanente, destes vários esquemas aceitos pela sociedade, ou pelo menos pelas elites. Forçosamente é isso que acontece. Será ali onde existe a razão de sermos um dos países mais corruptos do mundo? Porque paga-se mal e, naturalmente, as pessoas acabam por viver na prática muito acima daquilo que é o seu real, daquilo que é o seu rendimento oficial, porque aqui temos um rendimento oficial e o rendimento oficioso. Exatamente, é isso mesmo. E foi criada aquilo que se chama a pirâmide da corrupção. Para o chefe ter a grande corrupção, incentiva a pequena corrupção de todos. E assim ninguém se denuncia. E eu admito, e já sei que me vão criticar, mas admito que em 2017, 2018 tentou-se acabar com isso, não se conseguiu, e voltou esse esquema já instalado há 20 ou há 30 anos. Todos são corruptos para ninguém no final se denunciar um ao outro. E este esquema está instaladíssimo. Não há qualquer dúvida sobre isso. Muito obrigado. Dr. Custódio, como justificar moralmente que o Estado, por exemplo, tenha gastado cerca de 160 mil milhões de kwanzas em viagens e viaturas, quando milhões de angolanos vivem
na extrema pobreza. Estamos a olhar, por exemplo, para aquilo que é a realidade de 2025. O Estado gastou em viagens e em compra de viaturas pouco mais de 160 mil milhões de kwanzas. Não tem justificativa nem plausibilidade nenhuma, Horácio. É o seguinte, mas isso também, essa discussão toda que nós estamos a levar a cabo aqui, permitam-me só, eu acho que é algo que tem que ser enxergado de maneira estrutural. Por quê? Classicamente falando, Horácio, o Estado existe por 3 razões: defesa, não é? A salvaguarda do bem comum, promoção do bem comum, e segurança. Garantir segurança, enfim, defesa, segurança e o bem comum, promoção do bem comum. Ora, veja só que interessante, né? Se nós olharmos para a forma como o Estado angolano está estruturado, o Estado angolano, ou quem governa, não prioriza o bem comum. Quando um ministro, um presidente da República, tem que assinar um decreto presidencial para comprar um carro, uma viatura que custa $300 mil, vejam o absurdo, $300 mil, para ser atribuída a um juiz conselheiro de um tribunal, está inevitavelmente a dizer 2 coisas que é fundamental. Uma, o importante não é o bem comum, o importante é o bem individual. Ou seja, nós somos um país muito individualista. Por quê? Na Alemanha, o presidente alemão, o primeiro-ministro alemão, não anda em carro que custa $300 mil. Nem um cidadão precisa também de andar em carro que custa $300 mil. Porque você lá tem acesso à estrada, todo mundo tem acesso à estrada. A mesma estrada que o presidente da República passa, é a mesma estrada que o cidadão comum qualquer passa também. Já aqui em Angola, olha a diferença. O presidente da República anda de avião, anda de avião, desloca-se de Luanda para uma província, numa viagem que custa 45 minutos, 1 hora, e ele vai de avião 3 dias antes do presidente se deslocar. Um exército todo de militares, de tropas, de uma estrutura maluca, né? Só para estar ao serviço do presidente da República durante 24 horas ou 48 horas que ele estará ali aí trabalhando. Tá vendo? Então, assim, a prioridade qual é? Não é o bem comum, não é a alocação de recursos para a saúde, para a educação, para a construção de infraestruturas, não é, esqueçamos isso, né? E é por isso que nós olhamos para os exercentes de cargos públicos, sobretudo na hiperestrutura do Estado, e vemos que, conforme o Dr. Rui e também aqui o Manuel José já disse, o salário não é tão alto assim. Mesmo os subsídios relacionados à segurança, estamos a falar aí de despesas de representação. Mas, Dr. Nelson, como perceber esta... Agora tornou-se quase uma cultura da aquisição de carros de alta cilindrada, que muitas das vezes até ministros raramente viajam de carro para o interior do país. Como se justifica a compra de carros de alta cilindrada? É muito simples, Horácio. Isso só se explica pelo fato de quê? Pelo fato de que o Estado não constrói estradas. Nós não temos estradas em condições em Angola. As nossas estradas são... As nossas estradas matam, essa semana, mais um caminhão com prejuízos estratosféricos para os caminhonistas, sobretudo, acidentou-se aqui no Morro do Xingo. Hoje caiu chuva, hoje caiu chuva, não foi uma grande chuva, foi uma pequena chuvazinha. Nós todos, para irmos ao serviço, chegamos atrasados, porque nós temos que descer o Morro do Xingo, e o Morro do Xingo, aquele emaranhado de caminhões, com medo de se acidentarem, ali parados, né? Alguns certamente carregando produtos perecíveis, com riscos de não entregarem. Tá vendo? Então, assim, qual que é o problema? O problema é simples, é que você tem uma estrada, né? Um trecho de uma estrada nacional, a estrada 210, percebe? Que mata
Essa semana morreu gente na Estrada Nacional dos Acidentes aqui no Sumbe, outra vez. O ministro é evidente, ele precisa de conforto. Ele pensa, bom, eu tenho que gerir, eu sou gestor. Né? Além, evidentemente, dos custos diretos que já ele tem em função do cargo, como o salário base, subsídio de representação, a renda de casa, igual nós já falamos aqui, o atavio, as férias, 13º, enfim, tudo isso, né? Ajudas de custos, mais seguro de saúde, de vida, enfim, né? Estamos a falar de despesas diretas. Para terminar, há outros custos adicionais que fazem parte das despesas, custos indiretos, né? Que fazem parte, por exemplo, gabinete, sustentar os assessores, motoristas, seguranças, consultores, questões que envolvem comunicação institucional ou não. Ou seja, é um peso tão grande, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista de despesas, que ao final não sobra rúbricas para despesas de capitais, para investimento. Muito obrigado. Manuel José. Infelizmente é isso que nós temos. Muito obrigado. Manuel José, eu não queria que fizesse uma avaliação tão taxativa sobre a qualidade do gasto público, mas é daqueles que têm aproveitado os microfones da Rádio Despertar para divulgar a questão da fome. Se o Manu já tivesse contacto direto com quem hoje pega no jornal e o Presidente da República autoriza o gasto de mais de 3 mil milhões de kwanzas para a compra de viaturas para os procuradores, sabendo que esse dinheiro é de todos nós, como é que partilharia essa informação com esse cidadão que hoje, por exemplo, não tem nada para comer? Olha, você quer que lhe diga nesse exemplo que me pergunta, se calhar até essa pessoa, né, iria aplaudir. Sério? Sim, porque eu quando falo é assim, Horácio. Mas, Mano José, sim, o nosso nível de percepção sobre... Não, o meu. Você sim, me perguntou da pessoa. Sim. Não, eu agora estou a perguntar, mas sim, será que o nível de percepção dessa pessoa de aplaudir, algo assim? É vazio. Mas por quê que chegamos a esse ponto? Vamos chegar lá. É assim, eu quando falo, por exemplo, da questão da fome e da pobreza, uma está anexada à outra. Não é muito dessa pobreza material. É mais a pobreza mental. Vamos lá ver. Há um elemento, para mim, para caracterizar, portanto, uma organização que gere algo, como é o caso que nós estamos a discutir aqui, de governo. O elemento para aferir, não é? O elemento que serve de requisito para o indivíduo ser bom governante, não é o currículo, porque estudou em Oxford, não. É elemento mais do fórum, como o Frei Angalo costuma dizer, do fórum ético-moral, que é a honestidade. Se os nossos governantes, vejam bem, eu sei que as pessoas gostam de fazer cortes, se os nossos governantes fossem, no mínimo, honestos com eles próprios, nós não teríamos o país que nós temos hoje. No sentido seguinte, Horácio, aquilo que estava a se descrever aqui, e nós estamos a resumir ao governo, mas depois o que é que acontece? Depois desses longos anos, essa forma de pensar, essa forma de ser, vai transferindo, vai contaminando, de tal sorte que não são só os governantes,
mesmo a nível dos cidadãos comuns, essa pequenez de pensamento também já está lá, enraizado. Estamos a falar de carros, não é? Não é só. Estamos a falar de carros, Vamos não é? entrar na questão dos subsídios. Sim, estamos a falar de carros. Se, por exemplo, o nível de honestidade das pessoas fosse rígido, há coisas que nunca iriam acontecer. Acho entre que o nós. angolano é culpado de si mesmo. Sim, só nós. O angolano é culpado. Só Será nós. surpresa. Você vai culpar quem? O alemão ou coisa? Somos nós, os angolanos. Eu me incluo. Ou também a questão da falta de alguma educação daquilo Sim. que é a gestão pública. Mas a de educação aqui. de uma educação política, cívica. A educação aqui também não é política, porque educação política aqui é só padrabice também. Não é educação. Mas a educação, no sentido lato, A educação moral. não. Sim, entram os aspectos ético-morais. Sim, sim. E a Por questão quê? da organização do Estado, porque se calhar há quem, e aqui, Manuel José, há uma prática que nós, é uma questão de sintonizar um órgão estatal, quando o governante vai inaugurar, por exemplo, um determinado bem público, as populações estão a agradecer. Então não é aquilo que eu disse, Essa educação que da se- reação da pessoa. Sim. Porque ele é ingênuo, porque ele é assim, ele está imbuído de ingenuidade, que ele não sabe, ele não conhece o seu direito e o seu dever, então ele acha que aquilo está correto. Como é que nós chamamos, por exemplo, como é que as pessoas chamam? Ou aqui falta também uma educação de saber onde é que o governante tira dinheiro para comprar os carros. Não, nem chega até ali. Mas não seria importante também o povo Nem saber chega onde é até que ali. o Se ele governante- for honesto, é o que eu disse. Porque se calhar é O que eu estou a dizer é um o seguinte. vazio em termos de informação. É assim, Porque não se pode exigir aquilo que as pessoas não conhecem. eu estava a dizer que nós não podemos avaliar isso ou analisar isso como se fosse uma exclusividade do executivo. Se bem que ele é o principal responsável. Por quê? Porque quem é o responsável primário para a educação das pessoas? É o Estado. Estado aqui personificado no governo. Para concluir, Manuel Não é? José. Eu estava a dizer o seguinte, Horácio, quando vai me interrompendo. Por exemplo, a Assembleia Nacional nunca devia, essa é a minha opinião, nunca, em situação alguma, devia adotar aquele tipo de viaturas. Aquele tipo de viaturas na Assembleia, e estão lá na Assembleia Nacional outras pessoas, sem ser da sensibilidade de quem governa. Mas aceita-se. Aquilo que o Nelson Custódio falou aqui, de uma viatura de 300 mil ou 250 $300 mil. $300 mil. A Assembleia Nacional faz isso, não sei qual é a periodicidade. Agora vamos dizer assim, não, mas é a administração que compra, né? Mas as pessoas que lá estão, se estivessem imbuídos de elementos ético-morais corretos, né, era declinar. Não é? Aquela compra de viaturas da Assembleia Nacional é um absurdo. Nossa Assembleia Nacional tem quantos elementos? 220. Vamos lá imaginar uma viatura de 300 mil. $300 mil vezes 250. E vão vir me falar de não, temos prioridade disso e daquilo. Muito obrigado. Quando você gasta, deixa eu só concluir. Sim, Quando sim. você gasta para aqueles que supostamente são representantes do povo, meu representante, e ele aceita. Alguns vão dizer, não, mas ele também deve ter inveja do que estão lá. Eu conheci uma pessoa que até foi da bancada parlamentar do MPLA. Foi minha colega. Declinou Quem? aquela viatura. Quem? Paula Simons.
Não recebeu? Declinou. Muito obrigado. Dr. Rui Verde, estamos aqui a falar de viaturas, mas há outros gastos supérfluos para alguns, para outros nem tanto são gastos necessários. Mas aqui no nosso país, os dados do Instituto Nacional de Estatística dizem que temos mais de 11 milhões de cidadãos que vivem abaixo da pobreza, ou seja, que vivem de extrema pobreza. Faz sentido o Estado manter um parque automóvel de quase 72 mil viaturas oficiais? Meu Deus, é assustador até. Bom, não, claro que não faz sentido, mas se for para as províncias, sabe melhor que eu que os administradores de províncias não têm sequer, às vezes, uma motoreta. Eu lembro de quando o FOL andava nas províncias a construir escolas, uma das coisas que os administradores de província pediam também era para ter uma motoreta para se deslocarem de um sítio para o outro. Portanto, o que há aqui, como em tudo, é um grande desequilíbrio. Se calhar, se essas viaturas fossem distribuídas, todos os agentes do Estado, até talvez fizesse sentido. Não, o número em si não me diz nada. O que me diz é que há uns dentro do próprio Estado que têm várias viaturas e depois outros que saem e levam as viaturas, e depois ao nível do poder local, daqueles que estão mais próximos da população e nas províncias, não têm nada, nem uma motoreta, se calhar nem um burro ou um cavalo para andar de um lado para o outro. Este é o grande problema, é da grande desigualdade na distribuição dos meios. Não é do seu valor absoluto, mas da desigualdade, que demonstra um Estado disfuncional que não se preocupa com as suas margens mais Doutor Verde, eu sei que é uma pessoa muito estudada, já teve o cuidado de, vamos lá, detalhar, olhar assim ao pormenor o Orçamento Geral do Estado, porque por exemplo, aqui há uma gestão muito paralela fora do Orçamento Geral do Estado. O exemplo que eu dei é sobre este decreto presidencial do ajuste direto para a compra de pouco mais de 36 viaturas, de 3 mil milhões de kwanzas, mas há aqui uma gestão fora do Orçamento Geral do Estado. Mas se tivermos que olhar o Orçamento Geral do Estado, o que é que há? Quais são as gorduras que podiam ser cortadas? As gorduras que podem ser cortadas são sempre naquilo que se chama os gastos gerais do Estado. No fundo, é daquelas coisas que não se identificam muito bem no orçamento do Estado. Sabemos que a Presidência da República tem um orçamento enorme e que não sabemos, pois, exatamente os detalhes. E, sobretudo, o próprio orçamento, a própria lei, dá ao Presidente da República vastos poderes de decisão financeira. O problema, não diria que está no orçamento de Estado. Como sempre, estes documentos são feitos para estrangeiro ver e aprovar. O problema está depois na execução do próprio orçamento de Estado, que é muito diferente. Como sabem, muitas rúbricas existem as chamadas cativações, quer dizer, dinheiro que não é gasto nessa rúbrica, eventualmente será gasto noutras rúbricas. Como sabe, os ministérios têm contas clandestinas que estão fora do controle do Ministério das Finanças, apesar do Ministério das Finanças berrar, hoje em dia é o termo sobre isso, mas no final do dia não lhe obedecem. Como sabe também, há cerca de 4 mil milhões de dólares de fundos não explicados nas relações entre a Sonangol e o Estado de Angola. Portanto, o que nós temos aqui são vários buracos ou sacos azuis que estão para além do orçamento de Estado, mas que depois vão desequilibrar as contas que têm de ser pagos de alguma maneira. Esse é o problema. E, portanto, o problema não é exatamente o documento do Orçamento de Estado. Se o ler, vê com um orçamento muito bonitinho,
que, de modo geral, obedece às indicações do FMI. Não é nada disso, é tal realidade. Doutor Riverde, será que o nosso Orçamento Geral do Estado não é um documento para levar a sério? Se nos atermos em que existe uma gestão paralela e aquilo que poderia ser o maior instrumento de gestão acaba por ter, para além do peso político, ao peso jurídico, também o Orçamento Geral do Estado também carrega esta dimensão, essa dimensão jurídica. Podemos dizê-lo que é um orçamento indicativo, mas depois há toda uma realidade que está para além do orçamento, que está desorçamentada, que não se conhece, e que, portanto, o orçamento é um mero elemento de análise, mas não representa o retrato fiel das receitas e das despesas do Estado. Tudo, de todo. Basta ver que a maior parte das despesas, das receitas, estão ligadas de alguma forma ao petróleo, e basta ver que, no caso da Sonangol, contribui com uma parte das receitas. Nunca as contas são aprovadas sem reservas dos auditores. Isto quer dizer que nunca os auditores consideram que as contas estão corretas. Portanto, e desde, não sei se é 2000, se é 2001, ou mesmo antes disso, que o FMI, já que estamos aí, alerta para os buracos nas contas do Orçamento Geral do Estado angolano e da Sonangol. E é um problema que não está resolvido. Portanto, há ali muitos milhares de milhões que não têm qualquer controle, porque as contas da Sonangol, ao não serem certificadas na sua plenitude, ao terem reservas, criam uma reserva geral em relação a todas as contas gerais do Estado, tendo em conta o peso da Sonangol na economia e nas finanças angolanas. E por aí depois há todos os esquemas que se conhecem e os outros que não se conhecem. Quais são os esquemas que são conhecidos, Dr. Riverde? Bom, acabei de referir todas as empresas privadas que os ministros ou seus parentes constituem para fornecerem serviços aos próprios ministérios. Todas as comissões e sociedades em que os membros do governo participam em novas empresas ou novos investimentos no país. 2. Basta dizer esses dois esquemas tradicionais, desde 2002 pelo menos, e certamente antes, existem já arraigados na prática angolana. Ok, Dr. Riverde, essa questão do parque automóvel do governo angolano estar acima de 72 mil viaturas, para um país em crise, e todas essas viaturas na maioria são top de gamas, assim, como é que olha para o nosso país? Se tiver que explicar que a Angola tem crise, tem pessoas a morrer à fome, mas com esse parque automóvel, como é que encararia essa visão, parece que desalinhada com a lógica? Não, é evidente que é desalinhada com a lógica. É evidente também, se calhar desses 72 mil, se calhar metade, e aqui estou a especular, já não estão na mão de atuais funcionários do Estado, estão na mão de anteriores funcionários do Estado que levam os automóveis. Não sei se é assim, mas no passado era assim. E não sei como é que essa história ficou. Portanto, é possível que esses 72 sejam meramente automóveis fantasmas que não existem é nas garagens privadas de antigos dirigentes. É muito possível que seja isso. Doutor Riverde, eu vou colocar essa questão também, depois vou passar para o doutor Custódio. Há empresas aqui em Angola que vivem vendendo viaturas e tornam-se empresas multimilionárias só vendendo viaturas ao Estado. Por exemplo, este é o exemplo mais recente de 3 milhões de dólares, adjudicação direta. Nós estaremos aqui a encontrar uma das razões de corrupção, de lavagem de dinheiro, essa história dos laranjas, não se encaixa nisso. Na atualidade não conheço as empresas de automóveis. No passado, pelos estudos que fiz, sim.
A maior parte dessas empresas de funcionárias de marcas estrangeiras, no final da linha, tinham um ministro do governo em concreto, mas que agora não vale a pena estar a levantar a ressurreição de mortos, mas tinham. Portanto, é possível que continuem a ter. Doutor Custódio, já teve a preocupação de olhar nisso com outros olhos sobre quem são as pessoas que fornecem esses bens e serviços ao governo angolano, porque são contratos multimilionários. Quem diga que é a corrupção limpa que acontece em Angola. Então, Nelson? Para mim? Sim, sim. Não, falhou um pouquinho aqui a internet, eu estou nos dados móveis, estamos sem internet na província do Canso. Repita só, por favor. Eu dizia, a questão dos recursos que são destinados para bens e serviços, e nesse setor de compra de viaturas, algumas empresas, são muito poucas, que acabam sempre por ser as escolhidas, que fornecem viaturas ao Estado. E aqui também uma particularidade dessas empresas, depois acaba por influenciar naquilo que é o preço praticado pelo mercado, ou seja, essas empresas já sabem que quem compra as viaturas é o Estado e praticam os preços que praticam. Estamos aqui diante de uma espécie de uma corrupção limpa aos olhos de todos, mas ninguém reclama. Não, na verdade não é questão nem de sequer de ser corrupção limpa ou suja, não é essa questão. A questão é corrupção mesmo, porque veja, o que é que acontece? Hoje a lei que rege o patrimônio móvel do Estado, no que diz respeito, por exemplo, às viaturas, por lei, elas têm um tempo de vida útil de 8 anos. Portanto, é o tempo de vida útil de uma viatura, em que, passados 8 anos, aquele que for o detentor da viatura tem o direito, enfim, subjetivo, né, à bata-carga da viatura e assim por diante. Então, Dr. Nelson está mesmo com dificuldade de internet. Manuel José, passo essa pergunta para si. Qual é a pergunta? A questão das empresas que acabam por ser as sortudas, as escolhidas, se nós estaremos aqui numa espécie de uma corrupção mais fina, mais limpa. Olha, é assim, o problema maior não está aí, aquele é o fim já da etapa, não está nas empresas que fazem, é assim, vou repetir, Horácio. O grande problema que nós temos é moral, é de postura, é de comportamento. Tá bem? Porque a maior parte de nós que estamos aqui a chorar, a gritar, colocados ali nessa coisa, nós também não vamos dizer nada. Vamos. Agora, em relação à definição da empresa que vai vender ou não viatura ao Estado, o caricato realmente, e aí eu concordo contigo, é fundamento justamente para aí um conluio, uma corrupção muito grande. É que grande parte dessas empresas são sempre, os contratos nunca são feitos por concurso, é sempre por ajustes diretos, ou por convite, no mínimo. É? Então, se eu sou exercente de um cargo, vai lá, uma função, eu sou gestor, e eu tenho rúbrica para adquirir viaturas, é claro que eu vou convidar o amigo do meu amigo. Não é? Ora, há casos em Angola, e isso não é fácil de se ver. Há gestores em Angola que têm parques de viaturas próprias dentro de casa. Tem uma viatura, 2, 3 viaturas, 4 viaturas, 5 viaturas, troca de carros a hora que bem entender. Então, são essas distorções que nós temos na forma de gerir o orçamento. E aqui é interessante, o Dr. Rui deu até já uma chega nesse sentido. É assim, há o princípio de gestão orçamental, né, de gestão do direito financeiro, que chama-se princípio da reserva do possível. Nós já estamos fartos de dizer, não existem recursos para tudo. Se eu gasto dinheiro com viaturas que custam $100 mil para sustentar o cargo de alguém,
É evidente que vai faltar recursos para a saúde. É evidente que vai faltar recursos para a água. É evidente que vai faltar recursos para a educação. Horácio, eu faz 15 anos que eu vim do Brasil. Há 15 anos que eu consumo água, que eu compro água para beber aí na minha casa. Há 15 anos, portanto, que eu não bebo água das torneiras. Por quê? Porque não é água tratada, não é água potável. E como veja que interessante, veja, nem sequer água em condições para nós bebermos, o Estado nos dá, o Estado nos cria essas condições. É bem? Quando nós falamos, Manuel José falou, a questão que envolve a saúde, por exemplo, é por isso que os ministros, os governadores, têm subsídios que envolvem saúde e segurança. Né? Porque quando ele está doente, e ele tem subsídio para isso, ele pega no passaporte de serviço, ou passaporte diplomático, quem não tem, e vai para onde? Vai para Portugal, vai para a África Sul, ou vai para a Namíbia, mas nunca faz tratamento em Angola. Eu já ouvi, não sei se é verdade, rolou aí algum tempo atrás, que a ministra da Saúde teve um problema num dedo, foi a Portugal. Não sei se é verdade ou não, não sei, né? Mas rolou aí algum tempo, enfim. Então, são esses problemas que nós temos. O problema que envolve despesa pública em Angola tem a ver com isso. Olha, o dinheiro, Horácio, vamos lá, como é que o nosso orçamento é gerido? 46% do orçamento de 2025-26 é para pagar dívida. Dos outros 50 e pouco que sobram, maior parte da fatia é para pagar salários. Depois você tem despesas com segurança social. Está vendo? Ora, o que sobra efetivamente para investir? É muito pouco. Muito pouco. Portanto, são esses problemas que nós temos, infelizmente, Horácio. Obrigado. Manuel José, já estamos a caminhar para o final do nosso programa. Esse é daqueles temas que toca na ferida. E por tocar na ferida fez uma crítica quase que afeta a todos nós, a nossa incapacidade de reconhecermos como é que está a ser gerido o nosso dinheiro, e que muitas das vezes somos os apoiantes do desperdício do dinheiro que é de todos nós. Como inverter essa realidade? Tem 3 minutos. Olha, primeiro tens que dotar as pessoas de valências do tipo ético-moral. É o primeiro. O Nelson gostou de dar aqui um exemplo de água. Há 15 anos que ele recusa-se a consumir água da EPAL. Não é? Pois. Agora, aí também há senão. Né? Se o Nelson Custódio preferiu não consumir, por acaso eu também não consumo, Nelson. Eu não preferi, né? Que não dá para. Não, mas há um senão. Né? O Nelson conhece quais são as consequências em termos de saúde se você consumir aquela água. Agora, e depois, Mas, tem um poder para sustentar essa suspeita do Nelson. Ele faz parte. Imagina se o Nelson não tivesse capacidade financeira. Ele é advogado, naturalmente. Imagina. Consegue algum dinheiro. Porque há pessoas, por isso é que eu digo, há pessoas que às vezes mesmo sabendo, mas ele não tem meio. Ele não tem meio como o Nelson, por exemplo, consegue ir buscar aquelas garrafas de água de mesa, água mineral, enfim. Porque o Nelson tem, ele consegue.
Há pessoas que não comem, não têm por dia, não têm uma refeição. Deixa só concluir. Sim, não tem uma refeição. Ele vai deixar aquele dinheiro que ele tem pouco para comprar água. Não, ele vai beber mesmo aquela água. Mas a minha pergunta não foi nesse sentido da questão da questão do Dr. Custódio. Foi como podemos mudar a consciência do cidadão em função disso. Primeiro lugar, o Nelson Custódio também disse uma coisa que eu apreciei, que as pessoas que nos governam não estão imbuídos de resolver problemas do cidadão comum. Mas José, deixa eu te dar uma dica. Sabe o que acontece, meu irmão? O que acontece é o seguinte: as pessoas em Angola, os que exercem cargos políticos, sobretudo, né, no aparelho de Estado, quando elas são exoneradas, nota você que elas são sempre exoneradas por conveniência de serviço. Nunca são exoneradas por conveniência política. O que é isso? Ela não é exonerada porque não entregou o que deveria entregar do ponto de vista político, percebes? Ela é exonerada assim, vai lá, é conveniência, agora já não é mais, sai, é outro. Manuel José, por favor, então, falta que cultura de responsabilidade. Se o governante não pensa, na frase correta é essa, não é aquela que eu disse, no bem comum, disse o Nelson. Certo. Se ele não pensa, como é que você resolve, por exemplo, o problema do bem comum relativamente aos transportes? Estamos a falar de carros. Como é que você resolve? Há um bispo, Dom Belmiro Chisenguete, uma das falas que eu tive acesso, alguém perguntou como é que resolve... 140 kilobytes, será essa? Não. Como é que se resolve o problema da escassez de alimentos, os problemas das comunidades, enfim. E ele respondia assim, a essa pergunta: estradas. Mas como assim? O jornalista insistia, mas como assim estradas? Estradas. Depois deu um exemplo de um país europeu, a Alemanha, em que ele estava. Mas o Presidente da República já disse que estava arrependido, eu prefiro citar por ter reabilitado as estradas porque estão a matar muita gente. Deixa só concluir para dar a ideia. Ele disse, ele estava na Alemanha e ele estava vivia em Luanda e os trabalhos ia fazer numa distância, estou a fazer comparação, tipo em Cachito. Na Europa acontece muito isso. Exatamente. O Dr. Rivaldo pelo menos pode atestar isso. E o mesmo disse. Há pessoas que trabalham a 200 km, 300 km. Ele disse em 30 minutos ele saía da casa onde estava, não é? Dessa distância, Luanda, Cachito. 30 minutos. Ia, 30 minutos voltava. Ou seja, se o governo cuidasse das estradas. Mas para o governo cuidar da estrada não é preciso de pressão, Manuel José. Não! É ali onde eu falei do aspecto moral. Se o governo é que diz assim, Horácio, o governo diz assim, eu vou trabalhar, ele diz isso, estou a trabalhar para o bem comum. Se ele quisesse mesmo o bem comum, não fosse só falácia, ele tem que fazer estrada. Manuel José, eu vou lhe fazer outra pergunta. Sabe quais são os subsídios que os ministros têm direito e o secretário de Estado? Lá está. E nós também embarcamos nisso. Como jornalista tem conhecimento? Hã? Como jornalista tem conhecimento? Sim. Quanto é que o ministro recebe? É assim. Sabe por que eu não lhe respondo? Porque o problema não está aí, não é ali. Não, mas é apenas uma questão de informação. Não é no salário que eu ofereço, não é. É assim, eu estou preocupado com o bem comum. Mas esse bem comum... Se você coloca... Deixa só concluir meu raciocínio, Horácio. Fora desse salário mas não dá muitas salário voltas. Do governante, isso não é volta. Não dá muitas voltas. Eu estou a dar exemplo, como é que se pode resolver? Estou a dar soluções. Seja direto. Se você tiver estradas que ligam o território todo do país entre si, você acaba com a fome. Como? O indivíduo que vai cultivar no Nambangongo, o seu milho, a sua mandioca, ele consegue tirar dali para levar nos grandes centros do comércio. Houve uma vez em que o indivíduo no Nambangongo, uma reportagem na televisão da Angola, ele estava a vender o saco de milho.
Não é o milho, né? A espiga de milho. Um saco de 25 quilogramas de milho a 150 kwanza. 150 kwanza, 100 mais 50. E o repórter perguntou-lhe assim, para perceber. Oh, mas espera aí, 150 não, 150, 100, 150. Saco. Para concluir, Mano José. Para concluir. E ele responde, sim, porque se eu não vender esse preço, porque eu tenho dificuldade de levar esse milho para os grandes centros, e o milho vai estragar, vai ficar podre. Então ele despacha. Por que é que isso acontece? Estradas. Por que é que nós queremos carro? Por que é que as pessoas têm ânsia de querer carros? E quanto mais topo de gama, melhor. Né? Lembram da fala do presidente João Lourenço? Ele teve uma fala aí que disse que, olha, às vezes o governo arrepende-se de fazer estrada, porque nós, quando fazemos estradas, as pessoas estão a se matar na estrada. Veja só o raciocínio. Veja só esse raciocínio. Se você me colocar estradas mesmo, estou a falar estrada, de verdade. Não é? Termina, você combate muitas irregularidades, muitas incongruências. Está o dinheiro das estradas está efetivamente a ser desviado para essas gorduras que o Manuel José não está conseguindo identificar, que precisam ser reduzidas. Por exemplo, porque que não usam, por exemplo, os nossos governantes, os nossos ministros, secretários de Estado, não lhes compram I-10. E por que é que esse secretário de Estado não rejeita, não declina? Mano, você eu dei exemplo aqui de uma deputada, e é deputada do grupo parlamentar do MPLA. E o Horácio vai para frente dessas questões. Não, mas já é questão moral, nossa. Já disse. Porque tem muitos jovens ali também. Doutor Riverde. Deixa eu só concluir. Mas conclui. Tem muitos jovens aqui. Basta ganhar lá no não sei aonde, o concurso, qual é que é o concurso, ganha um dinheirozinho. Vai buscar o mesmo carro também, de 300 mil. Mas depois de 5 meses, 4, o carro fica nas pedras. Sabe qual é essa expressão? Sim, não tem capacidade de manutenção. Sim, o carro fica nas pedras, sem pneu. Ele vai prestar o carro aí nas pedras. Porque ele foi comprar um carro que está acima do seu rendimento. Muito obrigado. Isso é questão moral, está a ver? Doutor Riverde. Não é o salário do ministro, nem o coisa. Doutor Riverde, que soluções para este cenário que nós vivemos, em que há muitos desperdício, pelo menos é a conclusão que muitos especialistas chegam, na gestão do dinheiro público, e o mais agravante é que o próprio cidadão não tem informação de como é que é gasto o dinheiro. Antes, pelo contrário, acaba sempre por agradecer o governante que eventualmente possa... Mas mesmo que ele tenha, Horácio, mesmo que ele tenha essa informação, o que é que ele vai fazer? Para corrigir. Informação é poder. Doutor Riverde, ele não corrige nada, porque ele não tem poder de decisão. Vamos a isso. Não acontece nada, Horácio. Vamos a isso, doutor Riverde. Isto tem que começar aos poucos, porque querer estar tudo de uma vez geralmente não dá resultado. E a primeira questão talvez seja comprar, passa propaganda, carros chineses e jipes chineses, que já fazem uns jipes jeitosos e são muito mais baratos. Começava-se por aí, deixar os topos de gama e comprar jipes chineses, ou coreanos, é coreanos, não é? São muito mais baratos. Era uma primeira medida pedagógica. Em vez de ir àqueles mais... Doutor Rui, eu acho que nem deveria ser por aí, sinceramente. Eu acho que o que o Estado tem que fazer, doutor Rui, é pagar um bom salário ao cidadão e cada um compra o carro que quiser. E ponto final. Porque é insustentável, doutor Rui. Quer dizer, olha só como é que nós estamos, né, doutor Rui? Só para ajudar um pouquinho. Desde a estrutura presidencial, os ministros, os governadores, os administradores municipais, é carro que não acaba mais. Os deputados também, Nelson Custódio. Os deputados também. Não sei porque você tem dificuldade em mencionar os deputados. Os deputados também usam carros que não deviam. Tens que ter coragem política de dizer isso. Mas o gasto dos deputados... Não é só o governante. Espera aí, Horácio, Manuel José. Sabe qual é o impacto orçamental dos deputados? É muito pouco, é muito residual. O salário do deputado é menos é 1 milhão, é pouco menos de 1,5 milhão. Ele tem 22 milhões de kwanzas de subsídio de instalação
depois tem 24 milhões de kwanzas quando cessa mandato, tá vendo? É muito pouco. Não sabe por que é que você está a justificar? Sabe por que é que você está a justificar a questão dos deputados? Quem está no uso da palavra, doutor Rivera? Sabe por que é que você está a justificar a questão dos deputados? Quem está no uso da palavra? Estás a minimizar É exatamente por aquele aspecto que eu disse, do aspecto de ético, moral, de honestidade. Nós temos que ser honestos. Tá bem, doutor Rivera. Não. Já estamos a finalizar. Passemos a palavra ao doutor Rivera, por favor. O orçamento da Assembleia Nacional deste ano é 50,7 mil milhões de kwanzas. É pouquíssimo, não estou dizendo que os carros de gama justificam. Por favor, entenda. Doutor Nelson. Ouviu o que o doutor Rivera disse? Doutor Nelson. Por que a Assembleia Nacional não compra carros chineses? Manuel José, por favor. Doutor Nelson, por favor. Eu disse. Doutor Nelson. Eu não contrariei. Acho que hoje fizeram um pacto de não obedecer à regra aqui do debate. Deixa o doutor Rivera terminar, por favor. Doutor Rivera, por favor. A segunda medida, a primeira era comprar carros mais baratos, por exemplo, chineses. A segunda medida é diminuir efetivamente o universo daqueles que têm direito a carro. Dou o exemplo de Portugal. Eu não gosto muito de dar o exemplo de Portugal, porque ao contrário do que me julgam, não acho que seja um bom exemplo. Mas vou dar o exemplo. Por exemplo, na Assembleia da República só tem carro o Presidente e o Vice-Presidente da Assembleia. Os deputados não têm carros. Na magistratura judicial só tem carro o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Não sei se o Vice-Presidente. Nenhum juiz mais tem carros. Tem direito, mas lá está, tem direito ao passe de autocarro e de metro, tem direito a conduta de comboio de graça, coisas que não há ainda em Angola. Mas não tem direito a carro. Mas também não há investimento no setor do transporte público. Do transporte público. É um dos grandes, outro problema. Problemas. Mas essa solução, doutor Rivera, aqui também eu perguntei, mas acho que houve. Se tivermos que olharmos para essa realidade, as consequências que isso também impõe para o mercado. Porque o Estado, no caso concreto o Governo, acaba por fazer uma espécie de concorrência desleal e essas empresas que vendem automóvel praticam preços difíceis de perceber. É só se tivermos que estabelecer uma comparação, esses carros, quanto é que são vendidos. Falência, lá está. É o problema da chamada rentismo, que são empresas que vendem de rendas pagas pelo Estado. É o grande problema da economia angolana, como da economia moçambicana. Os empresários não são pessoas que investem para ter lucro, são pessoas que criam negócios para obter rendas do Estado. Tem o foco errado, mas esse é um problema muito grave, quer em Angola, quer em Moçambique, pelo mesmo. Vão à falência, como é evidente. Ainda por cima, quem vende os carros chineses são os chineses, que não têm ligações a nenhum empresariado industrial angolano, portanto, é um problema, como é óbvio. A paixão, mas é preciso também entender a paixão que os angolanos têm por essas viaturas de alta cilindrada. Sim. Aqui também depois criou-se uma espécie de estilo de vida, doutor Rivera. É uma questão de poder, é uma questão de respeito. O doutor Rivera se vai para uma zona com, desculpa aqui a publicidade, a situação com I10, com um assento, não vai ser olhado, por exemplo, com quem vai comprado, com Land Cruiser, com esses carros de alta cilindrada, com, por exemplo, o Presidente usa os Mercedes, aqueles Mercedes de 300, 400 milhões de kwanzas. Então, é tudo isso uma cultura que se criou em Angola. O doutor Nelson prefere não ter casa, mas ter um carro de luxo. Depois, quando é exonerado, não tem capacidade de fazer a manutenção do carro, o carro fica nas pedras. Né? Exatamente. E tem de vender, às vezes, a preço de banana. Essa é um pouco a nossa realidade, doutor Rivera. É uma questão de consciência. E sendo uma questão de consciência e uma questão de cultura, é possível, a curto prazo, quebrar essa cultura, aplicar uma medida de austeridade. Portugal já viveu um pouco esta fase de austeridade. Austeridade da dimensão da realidade angolana. Será que os nossos governantes estão disponíveis e dispostos para eles próprios consentirem sacrifícios? São duas perguntas diferentes. Se é possível, é. Em Portugal, aliás, já teve esse exemplo 3 vezes, porque foi possível. Se é possível, é. Agora, a segunda pergunta é se os governantes estão disponíveis para serem eles os primeiros a abdicar, é que é a grande questão.
Essa que é a grande questão, porque não é uma questão de possibilidade, é uma questão de querer. Aliás, os principais problemas económicos em Angola não são económicos, são políticos. São escolhas políticas, são erros políticos, são coisas que os governantes não querem fazer e preferem viver uma realidade que eles inventam, um bocado, que vendem, e depois não tem nada a ver com o que se passa no dia a dia. São questões políticas que estão aqui em jogo sempre. É verdade. Concordo. E eu vou terminar, Mano José, termino com. Só tenho 1 minuto. Há uma coisa que me chamou a atenção. Só 1 minuto. Só tenho 1 minuto. Há uma coisa que me chamou, depois eu vou passar para o Dr. Nelson Custódio. Há uma coisa que chamou-me a atenção a semana passada, que é de uma cidadã empresária que importou viaturas da China e fez um desabafo. É, verdade. Verdade. E depois viu o seu problema resolvido. Afinal de contas, os nossos governantes ouvem, não é? Aquilo que muita gente diz que os nossos governantes não ouvem, as críticas, mas... E acha que essa é a solução? Não. A questão não é a A solução. solução dessa senhora, por acaso, também vi. Sim. Sabe quantos empresários, como aquela senhora, têm esse tipo de problema? Mas a Deixa as mercadorias estar no porto. Eu fiz uma introdução, agora vou colocar a questão. Se os nossos governantes ouvem, por que muitos empresários e muita gente tem medo de falar? Não, o governante ouve aonde? Você está a fazer uma conclusão falsa. Mas ouviram A sua conclusão é falsa, eles não ouvem. Isso é um facto, não é um facto que a senhora Sim, mas resolveram, não é um facto. é assim. Como é que é? Lembra, eu vou trazer aqui um facto que não, mas não é muito bom. desculpa, é ou não Mas facto? você vai concluir que o governante ouve mas ouve. pelo fato de uma senhora. Mas ouviu. É um facto ou não é, Manuel José? Lembra o que aconteceu com a empresária? É ou não um facto? Sim, tu não podes tirar uma conclusão. Então, escuta o que eu estou a dizer. A senhora é a única que desabafa, os outros andam aí com medo, usam o Manuel José para vir falar aqui na rádio. Tá Por que bem, não falam? tá bem. Por que contra a rádio? Por isso é que você está assim, tem essa animosidade contra o cidadão. Não é. Mas ele fez uma crítica. Não estou a dizer isso. Não, o que estou a dizer é outra coisa. Manuel José tem ouvido, tem trazido aqui, tem sido porta-voz de muita gente para dizer desse indivíduo. O que eu estou a dizer? Tu não podes fazer uma conclusão, essa que fez. Mas é uma conclusão de um facto. É só isso. Pode ser até um facto isolado. Falar para o Horácio, não sei, se pode ser um facto isolado, mas é um facto, Manuel José. Não pode ser por via da reclamação. Lembra, o Carlos Alberto fez um texto relativamente à questão do nosso colega Otávio Capapa. Quando ele mencionou isso, então um cidadão nacional, para ter acesso a um hospital, precisa do aval do presidente da República para ser resolvido. Precisa de vir alguém reclamar, depois não orientar para levar num hospital. É sério isso? Da mesma forma como o problema do empresário resolve o problema estrutural, mas não resolve o problema individual. Manuel José, a questão que se coloca, é o que eu estou a dizer. Mas a questão que se coloca, Manuel José, é uma reflexão que eu quero partilhar consigo. Se nós tivermos que nos apegar ao exemplo, se os empresários que estão nessa condição, todos eles se unirem e fazerem pressão, não acha que haverá uma atitude mais estrutural? Porque não há uma atitude estrutural porque muitos acobardam-se. Mas, ora, se você quer mais reclamação do que as reivindicações que tem havido, você tem classes sindicais a reclamar. Agora mesmo vai entrar agora mais uma. Está iminente uma outra greve, uma paralisação. Você chama mesmo as pessoas que não reclamam? Não, é assim. Se queres que eu dê a minha opinião sobre esse caso dessa senhora, eles só resolveram para limpar a imagem dele. Quando viraliza, né? Quando vem para as redes sociais e viraliza, e veja que a reclamação onde é que foi. É na rede social. Não é na TPA, não é nas TPAs. Então, okay? Muito obrigado, Manuel José. Muito obrigado. Eu ainda nem falei. Você só me fez uma pergunta e não falei nada. Não temos o noticiário daqui a pouco. Pois, mas eu não concluí. Você me induziu para uma coisa que eu não queria falar. Já não temos mais tempo. Também não é bom, é injustiça também. Já não temos mais tempo. Tempo é dinheiro. E eu me despeço ao Dr. Rui Verde, muito obrigado. Ao Dr. Nelson Custódio, muito obrigado. Hoje foi um programa bastante quente. Hoje foi um programa bastante quente, mas é assim o ponto de equilíbrio. Deu no final, nem para desequilibrar, nem para equilibrar. E as nossas abordagens nunca se esgotam. Aqui ficam os abraços de João Caçul, Jaime Gaio,
que está do outro lado a garantir a técnica. Na redação está o Marosa Afonso, o Cavita Chilala, a Aurélio dos Reis, eu sou o Horácio dos Reis. Claro que fica aqui a promessa de estarmos de volta daqui a 7 dias com mais um ponto de equilíbrio. Quem é o presidente que faz isso?